Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui pro canal. E se você não é inscrito no canal, já convido vocês a se inscrever. Se inscrever aqui e apertar o sininho de notificação para você estar vendo os vídeos novos. E o vídeo de hoje, gente, é um vídeo que eu não gostaria de fazer e eu tenho certeza que ninguém gostaria de fazer um vídeo desse, gente. Mas eu vou fazer porque, como eu compartilho muitas das coisas da minha vida aqui com vocês, eu vou compartilhar mais dessa que. É, deixa eu respirar fundo, gente. Se eu me perder nas palavras, me perder em alguma coisa, é perfeitamente normal devido ao que eu vou falar aqui hoje. O que eu vou falar hoje, gente, é sobre a morte do meu pai. É, porque, assim, eu gravei aqui alguns meses atrás, falando que o meu pai não estava bem, que a saúde dele não estava boa, que ele não estava bem. E muita gente fez oração, me apoiou, comentou, fez comentário muito bom. Eu agradeço a todos que fizeram esse comentário bom. Mas o que que aconteceu? Aí teve algumas inscritas aqui no canal que eu postei aqui, né, que meu pai faleceu e tal, assim, e me perguntaram, Juliana, por que seu pai morreu? Como muita gente me perguntou e eu não queria ficar, tipo, respondendo sempre a várias pessoas, eu resolvi fazer um vídeo contando o relato da morte do meu pai, o que que aconteceu. Gente, se eu me perder é porque é muita coisa assim, sabe? E eu não queria, era um vídeo que eu não queria fazer porque eu não tava bem, sabe? Eu não tava bem para falar. Agora que passou um mês, eu tô bem, tô melhor? Não, não tô melhor, mas pelo menos eu consigo falar sobre isso. Porque na época eu não conseguia falar, gente. Eu não conseguia falar porque é muito doloroso. Porque eu já perdi minha mãe, quem me acompanha aqui faz um tempo. E agora, com um mês, eu perdi meu pai. E isso é muito triste, gente. Isso é muito triste porque eu era uma filha muito, sabe? Eu era muito agarrada com meu pai. Principalmente depois que minha mãe morreu, eu me apeguei muito ao meu pai. Porque, tipo assim, eu falei, minha mãe já morreu, então eu vou me apegar ao meu pai. Porque ele tá vivo. Inclusive, antes de minha mãe falecer, eu estava aqui em São Paulo, eu voltei para o Rio para ficar com meu pai, que quem não sabe, meu pai e minha mãe se separou, ficou um ano separado. Aí minha mãe voltou, meu pai cuidou dela, ela faleceu, foi pro céu. E eu fiquei nesse período com meu pai, porque eu era muito agarrada com a minha mãe. Inclusive, a filhinha do meu pai era a Rosângela, que era minha irmã do meio, que meu pai era Deus no céu, Rosângela na terra, e a Michele, que era muito agarrada com meu pai. Eu era filhinha do papai, mas é assim, minhas irmãs eram mais, porque eu era muito assim agarrada com a minha mãe. Eu era um grude com a minha mãe, porque eu era filha caçula. Onde minha mãe ia, ela me levava, se era passeio, viagem, alguma coisa, minha mãe ia, ela sempre me levava. Eu era muito agarrada com a minha mãe. Então, depois que minha mãe faleceu, eu fiquei muito assim com meu pai. Inclusive, eu vim, assim que minha mãe faleceu, eu vim para São Paulo, fui morar com a minha irmã Rosângela. Gente, eu tô contando tudo para ver se vocês entendem a situação. Aí eu vim morar com a minha irmã Rosângela, só que minha irmã era casada de pouco tempo, aí meu pai ele largou tudo no Rio de Janeiro, alugou uma casa aqui para nós morar junto. E ele falou: quando você se casar, resolver na vida, eu vou embora. Meu pai falou isso pra mim. Aí, tipo assim, aí eu conheci o meu ex-marido, casei e tal. Meu pai morou comigo por um tempo. Só que depois ele, quando eu casei, ele resolveu ir embora. Porque meu pai ele é assim, ele é muito sistemático. Então ele resolveu conhecer uma pessoa, começou a namorar, casou com essa pessoa. E nisso tudo foi depois de acho que 5, 6 anos que minha mãe tinha falecido, que meu pai foi viver um outro relacionamento, gente, porque ele amava muito a minha mãe. Então, quando ela morreu, ele ficou muito mal. Porque pensa só vocês têm um grande amor na sua vida e essa pessoa morre. Isso dói, isso machuca, né? Então, meu pai se casou de novo e ele morava lá no Rio e eu morava aqui em São Paulo. Nesse meio período eu divorciei, e hoje em dia eu moro sozinha, só eu e minha filha. E
Gente, eu não sei vocês, mas desde pequenininha, Deus me mostra muitas coisas em sonho. Eu sonho muito que as coisas e as coisas acontecem. Eu tenho muito medo dos meus sonhos, porque eu sofro por antecipação. Coisa que vai acontecer talvez daqui a 5 anos, eu já começo a sofrer antes, porque eu já sonhei com aquilo. Eu já vi aquilo antes de acontecer. E às vezes, até, tipo assim, eu tô vivendo alguma coisa assim, não sei se todo mundo vai acreditar, mas eu sou evangélica, eu sempre fui evangélica, e Deus sempre me deu muitas coisas em sonho mesmo. Inclusive, às vezes acontece comigo, tipo, de eu estar vivenciando um momento ali que depois eu falo, nossa, isso vai virar só uma lembrança. Vem na minha mente que aquilo vai virar só uma lembrança e realmente vira só uma lembrança. Deixa eu explicar mais ou menos. No dia do meu aniversário, eu fui com a minha mãe. Eu estava no Rio nessa época. Aí eu fui com a minha mãe no centro de Magé, que é a minha cidade onde eu nasci. Aí, chegando lá, eu nasci no dia da minha cidade, gente, do aniversário da minha cidade. Aí tinha um bolo enorme. Aí ele estava cortando o bolo pro pessoal. Minha mãe não tinha dinheiro para me dar um bolinho. Aí eu fui. Depois o povo invadiu, pegou o bolo. Aí eu peguei um pedaço de bolo desse tamanho assim. Aí eu e minha mãe comemos. E eu sentia que aquilo ali ia ser uma lembrança. Eu sentia que aquilo ali ia ser uma lembrança. E depois de poucos anos, minha mãe faleceu. E essa lembrança fica assim, sabe, na minha mente. Acontece muito isso comigo. Aí, gente, se eu me perder, me desculpa. Aí, poucos meses atrás, eu ainda estava morando na outra casa. Eu tive um sonho. Eu tive um sonho com meu pai, em que eu ficava, pai, vamos embora, pai, vamos embora comigo, pai, vamos embora, vamos pra casa, vamos pra casa, vamos pra casa. E meu pai falava assim, shh, Juliana, para de falar. Ele falava assim, ele fazia assim pra mim. E eu insistia pra ele e ele não queria ir comigo. Aí, nesse sonho, mesmo sonho, é, ligava pra nós, pra minhas irmãs, e tinha falado que meu pai tinha morrido. E eu chorava muito, eu falava, eu pedi pra ele ir comigo, eu pedi pra ele ir comigo e ele não quis ir comigo, eu pedia. E minha irmã estava desesperada, porque achava que era erro médico e tal, assim. E a gente chorava muito, 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 muito. E eu falava assim no sonho: a morte da minha mãe doeu, mas a morte do meu pai vai doer mais ainda, porque agora eu sei que eu vou estar sozinha no mundo. Que eu não vou ter nem minha mãe e nem o meu pai. E aquela dor foi tão profunda que eu acordei chorando, 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 chorando. E me deu uma crise de ansiedade muito forte. E quando eu tinha essas crises, às vezes 2 horas da manhã, eu ligava pro meu pai para falar. Mas como é que eu ia ligar pro meu pai e falar que eu sonhei que ele tinha morrido? Então eu liguei para minhas irmãs. Aí ninguém atendeu, né? Tipo, 2 horas da manhã, só meu pai mesmo me atendia, né? Aí eu liguei para minhas irmãs e mandei mensagem. Eu falei assim, gente, eu sonhei que meu pai morria. Eu sonhei que meu pai morria e que a gente sofria muito. Eu falei, pelo amor de Deus, eu sonhei que meu pai morria. Só que até então, pelo que a gente sabia, meu pai estava bem. Meu pai não estava doente, meu pai estava ótimo. Aí eu chorei muito e orei para Deus. Eu falei, Senhor, tenha compaixão, tenha misericórdia, não leva o meu pai. Desde então que eu tive esse sonho, eu não consegui ter paz. Eu não consegui ter paz. Eu só pensava no meu pai, eu dormia pensando no meu pai, acordava pensando no meu pai e desesperada. Porque, gente, meus sonhos são umas coisas muito fortes, são revelações. E acontecem. Acontecem. É difícil eu ter um sonho que não aconteça. Então eu fiquei desesperada, mas eu liguei pro meu pai, aí eu passei a ligar mais pra ele, eu já ligava pra ele quase todo santo dia. E eu ficava de 2 horas conversando com meu pai por telefone todo santo dia. Às vezes eu até falava, pai, desliga, porque o senhor sabe que eu vou continuar falando e eu não paro de falar. Aí ele, não, Ju, não tem problema. Às vezes eu ligava 2 horas da manhã que eu tinha crise de ansiedade, meu pai me atendia e ficava conversando comigo. Aí, tá bom, passou um mês, 2 meses. Aí meu pai, minha irmã ligou pra ele e falou assim, ó, meu pai ele tá com a voz muito cansada. Eu notei que a voz dele tava cansada. Aí minhas irmãs tudo se preocupou, começou a ligar e perguntar, meu pai tá bem? Meu pai tá bem?
Aí a esposa dele fez meu pai fazer um vídeo falando que tava bem, que não sei o quê. Aí, tipo assim, teve uma bafafá no Facebook, que um ficava mandando recado pra outro. E minhas irmãs tudo preocupada, né? Porque minha irmã Rosângela notou, foi a primeira que notou. Ela falou assim, ó, eu achei a voz do meu pai meio cansada e eu acho que meu pai não tá bem. Então, eu já tinha tido aquele sonho e eu já estava preocupada. Aí, poucos dias depois, meu pai apareceu, minha irmã ligou para mim e quando eu ligava pro meu pai, eu notava que a voz dele estava cansada. Só um minuto, gente. Tem que parar aqui. Aí, minha irmã notou e meu pai não estava bem. Aí, poucos meses depois, acho que uns 2 meses, minha irmã ligou pra mim e ela falou que meu pai pegou Covid e que meu pai não tava bem. Aí eu falei assim, como assim meu pai pegou isso? Eu entrei em desespero, eu comecei a chorar. Comecei a chorar em desespero e foi onde eu fiz o vídeo falando que a saúde do meu pai não tava boa, que meu pai tinha pego, né? E eu entrei em desespero. Eu falei, como é que meu pai teve essa doença e ninguém falou pra nós? Porque meu pai já tinha 75 anos, gente. 76. E ninguém falou pra gente, tipo, ó, ele tá com Covid. E eu fiquei com muita raiva na época, porque ao mesmo tempo que eu tava triste. Só um minuto. Desculpa, meu celular hoje tá terrível. Aí, quando eu descobri, eu falei assim, pai, vem pra cá que eu cuido do senhor. Ele disse que ele já tinha ido no médico e não tinha dado, tipo, nada que ele tava com Covid, já não tava mais com Covid. Só que a esposa dele falou pra minha irmã que ele não tava mais com Covid, mas tinha complicação do Covid. É, que ele tinha complicação do Covid. Então, a complicação do Covid, pela complicação do Covid, disse que ele tinha tuberculose. Eu não lembro do meu pai com tuberculose, essas coisas, mas disse que puxou a tuberculose. Aí meu pai deu pneumonia e, segundo a minha irmã falou, disse que ele precisava de um respirador para poder respirar, que meu pai estava morrendo. Você imagina, você acha que seu pai tá bem, de repente chega a notícia que ele tá doente, que ele já tá morrendo. Sendo que ele teve essa doença que tá matando muita gente, tanto gente nova quanto criança tá matando. E você pensar, nossa, não tá acontecendo. Eu entrei em desespero, deu uma crise de choro muito forte. E me deu desespero. Eu falei, pai, pelo amor de Deus, vem pra cá que eu cuido do senhor. Porque a esposa dele, ela trabalhava, ela não podia cuidar do meu pai. Quando a pessoa fica doente, a pessoa já não gosta de comer. Meu pai, a primeira coisa que ele faz quando ele não tá bem, ele era perder o apetite. Então, meu pai não comia, minha irmã chegava lá até 2 horas da tarde, meu pai não tinha comido. E, tipo, gente, avisando que eu não tô acusando ninguém. Eu só tô dizendo que meu pai chegava lá, minha irmã chegava lá 2 horas da tarde e a gente tinha comido por quê? Provavelmente ele não estava bem, ele estava debilitado. E a pessoa, quando tá debilitada, a pessoa não sente vontade de comer mesmo. E meu pai não estava comendo, meu pai perdeu peso, estava magro. Meu pai sempre foi uma pessoa forte. E meu pai estava nesse estado. E eu já tinha tido aquele sonho, então eu juntei e eu fiquei assim num desespero tão grande, tão grande. E cada vez que eu ligava pro meu pai, ele estava com a voz mais cansada e ele não falava. E eu implorei ele falou que não viria, porque se ele viesse, ele não poderia mais voltar para casa. Tipo, ele falou assim: se eu for, eu sei que eu não vou poder mais voltar. Ele tinha medo de vir e não poder mais voltar para a esposa não aceitar. Só que eu conversei com ela, eu falei assim: ó, deixa eu cuidar do meu pai, depois ele volta para sua casa, porque, tipo, eu sei que você não pode, porque ela trabalhava, ela não podia ficar com meu pai 24 horas, e meu pai já era idoso, ele precisava de alguém para cuidar dele. E como lá os médicos não estavam resolvendo o problema,
Se ele viesse, eu correria para tudo quanto é médico, eu iria para tudo quanto é lugar. Eu iria viver em prol dele. E por que que eu não fui para lá? Eu e minhas irmãs fizemos de tudo para ir para lá. Só que é diferente. Meu pai tava na casa da esposa dele, tipo, ela um dia, tipo assim, é chato, né, gente? A gente entrar na casa dos outros sem ser convidado, sem, né? Então, eu falei, deixa que eu cuido do meu pai. Quando ele estiver bom, ele volta pra casa. Meu pai não vai vir aqui pra ficar. Eu cuido dele. Quando ele estiver bom, ele volta. Porque eu sei que você trabalha e você não pode ficar com meu pai o dia inteiro. E meu pai não quis vir. E ela falou que se meu pai quisesse vir, que ele poderia. Mas meu pai não quis vir. Então, gente, eu não pude fazer nada, porque meu pai já. Eu não poderia pegar ele à força, entendeu? Então, gente, eu não poderia obrigar meu pai a vir. Meu pai não queria vir, então eu não poderia obrigar. Mas toda vez que eu ligava pra ele, ele tava com a voz muito cansada. Ele falava, Juju, eu tô bem. Meu pai era daquele tipo, ele podia estar morrendo, que ele sempre dizia que estava bem, que estava tudo ok, mas eu sabia que ele não estava bem, porque a voz dele estava muito cansada e estava muito cansada, ele não conseguia nem falar direito. Aí minha irmã correu atrás, gente, tudo isso que eu tô falando, eu não tava lá. São o que aconteceu. Tô contando a minha versão de que eu tava aqui, o que aconteceu. Aí eu liguei pra minha irmã mais velha e falei, Raquel, pelo amor de Deus, meu pai não tá bem. Fica com ele, cuida dele, porque a gente tá longe, a gente não pode fazer nada. Aí minha irmã, ela passou aí lá quase todo santo dia. Ela conseguiu o aparelho que o médico falou que precisava, que era um respirador, que ele precisava daquilo. E minha irmã conseguiu isso pra ele. E era super caro. Minha irmã, ela trabalha no hospital, então ela conseguiu pro meu pai de graça. Só que a esposa dele falou que não estava usando porque ela precisava ir no médico e o médico precisava receitar. Mas o médico já tinha receitado. Então, o médico já tinha receitado, então eu não sei o que faltava para poder ter usado aquilo. E toda vez que eu ligava pro meu pai, ele falava assim, essa minha respiração tá me incomodando, mas fora isso eu tô bem. E eu sentia que meu pai não estava bem, eu sentia que ele não estava bem, e disso daí eu comecei a ter uma crise atrás da outra. Não importava o tanto de remédio que eu tomava, minha pressão começou a subir, minha ansiedade começou a atacar. Não passava, não passava, porque eu sabia que meu pai não estava bem. Já tinha tido aquele sonho, disseram que meu pai ia morrer e tudo aquilo ali, pra mim, minha vida já não teve paz. Eu já não dormia direito, eu já não comia direito, eu só pensava, só pensava. Só pensava no meu pai e eu conversava muito com ele, conversava muito com ele. Aí o que acontece? Só sei que meu pai não estava bem. Aí eu fui no médico, eu levantei, vou contar no dia do fato verídico, eu levantei e minha garganta tava fechando. Aí, tipo assim, eu quando tô com ansiedade, eu sinto como se minha garganta estivesse fechando e tal, assim. Mas eu tomei uma vitamina que minha irmã me deu. Eu tomei uma vitamina que minha irmã me deu. Aí essa vitamina acho que deu reação alérgica, porque minha garganta começou a ficar inchada. Aí eu fui no médico. Quando eu voltei, eu entrei na porta e minha filha falou, mãe, você tá feliz? Aí eu falei, tô, filha, eu tô feliz. Aí ela falou assim, porque minha tia Rosângela tá chorando, que meu avô morreu. Gente, quando minha filha falou aquilo, eu entrei no quarto da minha irmã tava lá chorando. Eu comecei a chorar, chorar, gritar, gritar, gritar. Eu falei, não acredito, eu não acredito, eu não acredito. Comecei a chorar, entrar em desespero, em desespero. Aí minha irmã pegou, me deu 2 calmantes. Minha irmã me deu 2 calmantes. E eu tava tão nervosa que o calmante não fez efeito em mim. Eu chorava, gritava, berrava. Aí teve uma hora que eu vim pra casa. Aí depois no dia seguinte foi pior. Que eu saí chorando no meio da rua. Peguei minha filha, saí chorando no meio da rua. E eu gritava, gritava. Aí os vizinhos saíram e falou,
Tá tudo bem? Aí eu falei, gente, eu não tô bem, meu pai morreu. Aí umas vizinhas da minha irmã me amparou, me abraçou. Resumindo, né, tudo, a notícia chegou, sendo que um dia antes, minha irmã ligou pra mim e ela falou assim, ó, meu pai tá internado. Aí eu falei assim, meu pai tá internado. Aí minha irmã falou assim, só que eu não quero que ele fique no hospital, porque ele tá na ala de Covid, na ala do Covid, e eu não quero que ele fique no hospital. O médico quer que ele fique internado. O que eu faço? Aí eu falei assim, é, tira meu pai do hospital, porque meu pai, uma que meu pai odiava o hospital, meu pai odiava o hospital. E outra que a gente tinha medo dele pegar Covid, dele pegar de novo e tal, assim. Só que eu não tinha visto a foto do meu pai. Meu pai, ele sempre conversava às vezes comigo por chamada de vídeo. E eu achei estranho que meu pai não estava mais conversando comigo por chamada de vídeo. Por quê? Ele não queria que eu visse o estado que ele estava. Eu vi a foto, eu fiquei chocada. O tanto que meu pai estava magro. Meu pai perdeu muito peso. Meu pai tava. Não conseguia falar direito. Aí, até então, ele conversava comigo. E eu notava que a voz dele estava cansada. E ele dizia: não, eu tô bem, Ju, eu tô bem. Mas eu conhecia meu pai. Ele podia estar morrendo, que ele não ia dizer eu tô morrendo. Ele ia dizer para mim que estava bem. E minha irmã pegou e levou ele para casa. Só que no que levou ele para casa, ele ele não resistiu. Ele não resistiu porque ele já não estava bem, ele já estava doente, ele já estava debilitado. E ele não resistiu, era só questão de tempo do meu pai falecer. E foi por complicação do Covid. Ele teve pneumonia. O médico disse que ele estava com tuberculose. E foi isso. Meu pai já estava mal e o Covid só piorou. E também ele não estava se alimentando. E eu tenho até um vídeo aqui no canal que eu tava indo pra casa dele, sabe? Que eu tava indo pro velório, não deu certo de eu ir pro velório. E quando eu tava indo pra Campinas, meu peito começou a doer. Eu comecei a sentir uma dor no lado esquerdo do peito, como se eu estivesse infartando. E até agora minha ficha ainda não caiu. Quando vai chegando o horário que eu conversava com ele, que eu mandava mensagem pra ele, vai me batendo uma depressão muito grande. Aí já começa a me dar aquela angústia, aquele desespero. Porque é onde cai a minha ficha que meu pai não tá vivo, que eu nunca mais vou poder conversar com ele. E amanhã é o dia dos pais, vai ser meu primeiro dia dos pais sem o meu pai. Vai ser meu primeiro dia dos pais sem meu pai. E isso dói, isso machuca, porque meu pai sempre foi uma pessoa maravilhosa para mim. E tudo isso, gente, o que eu falo para vocês é: aproveita seu pai enquanto ele estiver vivo, enquanto ele tá do seu lado. E eu aproveitei, gente, porque depois que minha mãe faleceu, eu agarrei no meu pai como se ele fosse morrer no dia seguinte. Eu lembro que a gente morou junto. Foi onde minha personalidade, gente, fruiu, porque como eu era muito agarrada com a minha mãe, eu meio que parecia com a minha mãe. Eu sempre parecia com a minha mãe fisicamente. Mas depois desse tempo com meu pai, eu descobri minha personalidade. Eu descobri que eu parecia muito mais com a personalidade do meu pai do que da minha mãe. Porque meu pai era uma pessoa sistemática, eu era sistemática, que nem o meu pai. É, Meu pai era uma alma livre, sabe? Meu pai não era apegado a certos tipos de coisa. Inclusive, quando eu ia namorar alguma coisa, eu apresentava pro meu pai, eu falava, pai. Aí eu divorciei, aí eu falei, pai, eu tô namorando, mas eu não sei se esse rapaz é pra mim. Eu não sei. E meu pai falou assim, minha filha, se você acha que não é, não vai se ficar só por causa da sociedade, porque as pessoas querem, até porque quem sabe é quem vive dentro de quatro paredes. E meu pai me deu esse conselho, sabe? Meu pai me dava muito conselho. E eu me apeguei a ele. Eu lembro que a gente saía, a gente ia pro centro quando a gente morava junto. A gente ia pro centro, aí chegava lá e não precisava pegar fila, porque meu pai era deficiente, ele tinha cortado uma perna, né?
Então eu não precisava pegar fila. Aí a gente ria por causa disso. Aí teve um dia que eu fui no centro, que eu peguei uma saia rodada, aí eu experimentei, aí fiquei horas olhando assim. Aí eu falei, pai, e aí, o que, que você acha? E meu pai, Juliana, põe essa saia lá, eu tenho certeza que você não vai usar. E meu pai me conhecia, porque eu tava querendo forçar a comprar aquela saia por dentro, eu não falei nada. Eu só olhei aquela saia, rodava e olhava assim. Aí meu pai, você não vai usar essa roupa, porque meu pai conhecia meu estilo, ele sabia do que eu gostava, ele sabia do que eu gostava de comer. Eu fazia, sabe, eu trabalhava na padaria na época, aí eu levava lanche para ele. Eu gostava de dar pro meu pai mucilon, eu dava Neston, faria lacta, comida de bebê para ele. Meu pai ele gostava, ele curtia e comia tudo que eu dava para ele, sabe? A única coisa que meu pai era assim era café, que ele não ficava sem café. Então eu aproveitei o máximo, eu aproveitei o máximo que eu podia com o meu pai, porque eu já tinha perdido a minha mãe. Eu já tinha perdido a minha mãe, então eu aproveitei o máximo que eu podia ao lado dele. Tudo que eu podia fazer por ele, eu fiz. Inclusive, quando ele se separou da minha mãe, ele ficou sozinho no Rio de Janeiro. Eu larguei emprego, larguei tudo e fui atrás dele. Cuidei dele. E o que mais me dói é saber que meu pai morreu e eu não estava do lado dele, porque eu estava aqui em São Paulo, meu pai estava no Rio de Janeiro. Minha filha era muito agarrada com ele, ela sempre ligava, mandava emoji, conversava com meu pai. E a Alice é uma criança muito tímida, mas ela conversava muito com meu pai. Fala aí, pessoal. Oi, eu tô triste que o vovô morreu. Aí todo dia ela fala do meu pai. Ela fala, mãe, você tá triste por causa do meu avô? Ela sempre conversa. E E ela, querendo. e ela faz, você fica feliz. Aí eu fico feliz porque eu tenho você, né, filha? É, E tudo isso que eu tô passando, gente, eu não desejo pra ninguém, porque eu perdi minha mãe, agora eu perdi meu pai. Amanhã é o dia dos pais, vai ser meu primeiro dia sem o meu pai no meu lado. você que você vai ter uma... Porque no dia do aniversário dele, gente, eu fazia questão de comprar um presente pra ele. No dia dos pais, eu fazia questão de comprar um presente pra ele, porque meu pai ele era muito importante pra mim. Meu pai, ele era não, ele sempre vai ser muito importante na minha vida. Não é só porque ele não tá aqui é que eu vou esquecer ele, porque eu me lembro muito dele. Eu me lembro muito dele. E às vezes eu acordo chorando. Às vezes eu acordo chorando, às vezes eu acordo em pânico. Quando eu tenho minhas crises de ansiedade, eu não tenho meu pai mais para ligar, sabe? Porque só sabe quem tem depressão, ansiedade, quem já teve. Eu nunca mais vou ter o meu pai para me poder ligar e falar, pai, eu tô morrendo, porque às vezes eu tinha crise de pânico que eu dizia que ia morrer. Teve um dia que meu pai veio do Rio de Janeiro para ficar comigo e eu sentava no colo dele como se fosse uma criança e falava, pai, eu tô morrendo, pai, porque eu tava com crise de depressão, com crise de pânico. E eu não sabia na época, eu não sabia que era crise de pânico, eu achava que eu tava morrendo mesmo e meu pai me pegava no colo e passava a mão na minha cabeça e falava, Ju, vai ficar tudo bem, você não vai morrer. E eu me sentia muito segura porque eu tinha meu pai ao meu lado. Agora eu me sinto sozinha, largada no mundo, sabe? Eu tenho minhas irmãs ainda, eu tenho meu irmão. A gente fez um grupo da família, a gente conversa todo santo dia. Mas aquele vazio, aquele buraco, amanhã é dia dos pais, todo mundo vai estar comemorando com seus pais. E eu não vou ter mais meu pai aqui. A Alicia fazia desenho do dia dos pais, porque o pai dela não é um pai presente. E ela falava pra mim, ela falava, mãe, é, ela fala pra mim, mãe, eu não tenho meu pai mais aqui. Aí eu falava, filha, você quer o seu avô? Eu empresto meu pai pra você. Ela tá bom, e ela ficava muito feliz. Ela conversava com meu pai quase todo santo dia. Ela mandava emoji, conversava com ele, falava, vovô, eu te amo. Vovô, como é que você tá? E agora, minha filha também não tem mais o pai, meu pai, quero como pai dela.
Porque a primeira palavra que ela falou foi vovô, porque meu pai morava comigo e meu pai ficava o dia inteiro ensinando ela a falar vovô. E a primeira palavra que ela falou foi vovô. Aí meu pai ficava ensinando ela a falar mãe, que ela não me chamava de mãe. Ela só me chamou de mãe depois dos 4 anos que ela foi para a escolinha. E eu via as outras crianças chamando de mãe e ela me chamava de mãe. Mas aí meu pai ficava, mamãe. Aí ela ficava Juju. E meu pai perdia horas do dia dele. Ele ligava todo dia para perguntar como estava a minha filha. Ele perguntava como estavam minhas irmãs. Ele perguntava como estavam as crianças. E meu pai foi o melhor pai do mundo, o melhor pai do mundo. Eu sou muito grata a Deus por ter tido o melhor pai do mundo. Meu pai, para mim, quando eu escuto pessoas falando, porque depois que meu pai faleceu, teve pessoas que falou coisas que ele falou, que eu tenho certeza que ele não falou. Eu tenho certeza. A pessoa sabe quem é, eu não vou deixar manchar a imagem do meu pai, porque eu conhecia ele. Entendeu? Eu sei o que ele era capaz de falar, eu sei o que ele era capaz de fazer. Então, nunca vai chegar a pessoa falar pra mim, seu pai gostava de verde, eu vou falar mentira. Meu pai não gostava de verde, meu pai gostava de azul. Porque você conhece com quem você mora, com quem você conviveu a vida inteira. Entendeu? Então, ainda mais eu. Ainda mais eu que nos últimos tempos eu morei anos com meu pai. Só eu e meu pai. Depois que eu casei, morei eu, meu pai e o meu ex-marido, que agora é ex, tá? Eu sou divorciada, mas eu morei com meu pai e me aproximei muito dele, e ele cuidava de mim. Ele cuidava de mim como se eu fosse um bebê. Meu pai me chamava de bebê. Meu pai me chamava de bebê porque eu sou a caçula. E tudo isso, gente, dói num nível. Quando eu acordo de noite e eu não tenho mais meu pai para ligar no horário do almoço, que eu ligava para ele todo dia no horário do almoço, e eu ficava horas e horas conversando com ele no horário do almoço, e ele ria, ele brincava comigo. Eu nunca mais vou ter isso na minha vida. E eu sei, gente, que com o tempo, os outros falam que melhora, eu sei que não. Com o tempo, a saudade só vai aumentar. Porque quando eu perdi a minha mãe, eu lembro que demorou a minha ficha cair. Quando foi caindo, foi aos poucos. Eu entrei numa depressão, que eu só queria morrer, eu não queria viver. E a minha sensação é que o meu pai está longe, que ele está lá no Rio de Janeiro, eu estou aqui porque eu não vi o enterro dele, eu não fui no velório. Só cai a minha ficha quando vai chegando o meio-dia, que era o horário do almoço, que eu ligava para ele, para conversar com ele. E de noite, toda vez que eu chegava do serviço, eu ligava para ele e conversava com ele durante horas. Mas desses últimos dias, meu pai ele nem estava conversando muito comigo assim, ele mandava mensagem, porque ele não estava aguentando falar. Ele não estava aguentando falar e ele mandava mensagem. Então, foi esse, gente, o relato da morte do meu pai. Complicações do Covid, depois do Covid. E não tem mais como voltar. Não tem mais como meu pai voltar. E só ficou a saudade. Eu só sei, pai, que se o senhor estivesse aqui no Dia dos Pais, o senhor sabe que eu iria mandar uma mensagem para o senhor. Se o senhor estivesse perto, eu ia fazer de tudo. Nem que eu ia vender alguma coisa minha para comprar um presente para o senhor, porque todo Dia dos Pais eu comprava um presente para o meu pai. A gente fazia festa surpresa para ele todo ano. Ele nunca passou um aniversário sem um bolo, porque a gente fazia festa surpresa para ele. Porque meu pai foi incrível, ele foi o melhor pai do mundo. Eu fui abençoada por Deus por ter tido o melhor pai do mundo, gente. Sem sombra de dúvida. Eu fui muito abençoada por Deus. E é isso, gente. É só isso que eu tenho para dizer, é só isso que eu tenho para falar. E eu espero que Deus vai curando meu coração, porque
porque eu tenho dado crises de ansiedade, eu tenho dado crises de raiva, porque eu não sei lidar muito bem com a tristeza, então eu acabo tendo crise de raiva. Se a pessoa vier me chamar de linda, eu grito, eu discuto porque eu não tô bem. E é isso daí, gente. Se você tiver o seu pai aí no Dia dos Pais, dá valor. Diga o quanto vocês o amam, abraça eles e tenta ser o melhor filho possível, porque depois que vai não tem como voltar. E eu fui a melhor filha possível pro meu pai, principalmente depois que minha mãe faleceu, porque eu já tinha perdido a minha mãe e eu tinha o meu pai ali, então eu segurei ele como se fosse a última coisa que tinha na minha vida, porque eu sabia que um dia ele ia ir. Talvez eu pudesse ter morrido antes dele, mas ele morreu antes do que eu. E eu aproveitei cada segundo que eu pude, e eu ligava para ele quase todo santo dia. 2 vezes ao dia eu ligava para o meu pai. E é esse o vídeo de hoje, gente. Espero que eu tenha esclarecido para vocês o que aconteceu com meu pai. É isso daí.